Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. A gente vai começar falando sobre ela. Daqui a pouco o Alan dos Santos vai se juntar a nós. E também a gente tem a dica cultural do nosso querido Daniel Bertorelli. Mas vamos lá. A gente está vendo tudo isso acontecer e, ao mesmo tempo, nessa insanidade toda, a Procuradoria-Geral da República, pasmem vocês, defende a abertura de um novo inquérito no Supremo contra o Alan dos Santos. Parece, assim, a gente está falando de tragicômico, de uma piada de mau gosto. Não, é verdade. O Paulo Gustavo Cunha Branco, ele considerou aqueles prints da Juliana Dalpiva, do canal ICL Notícias, como conteúdo falso, divulgado nas redes sociais, e simplesmente está querendo mais um inquérito no âmbito do Supremo Tribunal Federal para o Alan dos Santos, que não tem absolutamente nenhum vínculo sequer, e a gente sabe disso, e todo mundo que está no inquérito das fake news não tem vínculo, um vínculo sequer com o Supremo, não tem foro por prerrogativa de função, não tem absolutamente nada disso. E pasmem vocês, tá? Paulo e Adriles, a justificativa é a mesma dos memes. Abre aspas. Atuação coordenada com o fim de deliberadamente difundir informações falsas nas redes sociais. E eu te pergunto, Paulo, o Alan dos Santos, isolado de tudo e de todos nos Estados Unidos, está coordenado com quem? Isso, para mim, é o maior câncer que a gente tem hoje no Brasil. Essa articulação maquiavélica, grotesca, macabra entre PGR, Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal. Paulo. O Alan está tão coordenado que eu e ele quebramos, eu que sou acho que um dos amigos mais próximos dele, quebramos o pau a respeito desse assunto. Discutimos privadamente do telefone durante um tempão sobre eu dizendo que eu achava que ele não devia divulgar por não ter condições de confirmar o suficiente os prints. De tão coordenado. Coitado, ficou praticamente sozinho. Teve uma outra pessoa que apoiou a ele e obviamente a internet, quando vê um troço desse, você joga, as pessoas caem com uma certa euforia em cima desse tipo de assunto. Cabia, e eu acho que cabe sim, um processo de injúria, um processo de calúnia, um processo de difamação, né, dentro normal da primeira instância, como eu posso fazer com você, posso fazer com Adriles, como qualquer um pode fazer com Alan. Agora, quando você joga para o Supremo Tribunal Federal, né, isso mostra o tamanho da dobradinha que existe entre esses jornalistas aí. Ela é do UOL, ICL, não sei o que lá das quantas, entre esses, ela é, na verdade, do Abrage, Jorge Soros, né? A dobradinha que há dessas instituições e do Supremo Tribunal Federal. Essa cumplicidade. Quando que eu, como sou e já fui tantas vezes difamado por tantas pessoas de esquerda, meus advogados conseguiriam virar para o Supremo Tribunal Federal, para a PGR, para falar assim, olha, coloquem esses caras nos inquéritos das fake news. Essa mesma PGR que encontrou indícios, né, que achou que deve haver investigação sobre o Alan dos Santos, numa decisão ridícula, a decisão tem 2 páginas e meia, se eu não me engano, eu li na íntegra quando saiu. Essa mesma PGR foi a PGR que disse, com confissão da menina, com reportagem do Estadão, com tudo mostrando a rede de distribuição de dinheiro da esquerda, disse que não via nenhum indício para investigar o gabinete do amor do Lula. É a mesma PGR. Então a gente vê que a gente tem, de fato, 2 justiças. Uma justiça para as pessoas de direita, para o Alan dos Santos, e a outra justiça para Juliana Dalpiva. Uma justiça para os blogueiros lá da Choquei, e etc, etc, e uma justiça para o Alan dos Santos, para o Paulo Figueiredo, para o Adriles, para o Marco Antônio, para quem quer que seja. Então é a mesma PGR. É a mesma PGR. Eu quero aproveitar, antes de ouvir o Adriles, aproveitar que o Alan já está aqui
e jogar a nossa conexão Orlando Connection diretamente da Flórida. Vamos lá, ouvir o Alan dos... Olha só, bom dia, Alan. Tudo bem com você, meu amigo? Como é que você tá? Bom dia, bem, graças a Deus. Alan, essa semana é semana de aniversário do Alan dos Santos, viu? Tem que dar os parabéns para ele. Peraí, que dia que foi que eu me perdi aqui? Quarta-feira. Foi quarta-feira, parabéns! 2 dias atrás, sim. Obrigado. Parabéns, senhor dos Santos. Todo mundo tem que desejar vida longa ao Alan dos Santos, que é o cara que aguenta mais porrada em todo o jornalismo do mundo. Aliás, só perde talvez para o cara que foi preso do Wall Street Journal, que foi condenado hoje pelo Putin por espionagem. Eu não sei se vocês viram. Então, Alan, nada tão ruim, tá tão ruim que não possa piorar. Você podia estar na Rússia sendo condenado por a prisão pelo Vladimir Putin. Então, tirando esse cara que tá do Wall Street Journal que tomou na tarraqueta feio hoje, você é o cara mais perseguido. Que Deus te dê fortaleza para você aguentar tudo que você vem passando e, pelo visto, vai continuar passando por um tempo. E, Alan, a gente trouxe aqui essa matéria do PGR que está querendo te colocar em um novo inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal por conta daquela matéria, daqueles posts sobre a Juliana Dalpiva. Uhum. E o que me deixa também, eu faço aqui coro ao que o Paulo Figueiredo falou sobre as duas justiças, sobre o duplo padrão, mas o que me deixa mais intrigado é o seguinte, como o PGR, ele já fala que o material é falso, quer dizer, em outros lugares, em outros países do mundo, você tem perícia, você tem uma investigação, você tem acesso às fontes, e até onde eu saiba, existe também fonte jornalística que deve ser preservada, e no caso você tem a sua fonte a respeito desses prints, desses posts, e mesmo assim, quer dizer, me explique como isso pode ser assunto do Supremo Tribunal Federal, Alan. Não tem como, né? E eu quero explicar uma coisa para ficar bem claro, né? Eu levantei o questionamento primeiro, porque me faltam meios. O jornalismo ele se faz de uma maneira muito simples. Você recebe uma informação de uma fonte que ela diz para você, olha, isso aqui é o que eu acredito ser verdadeiro. O jornalista não pode acreditar naquilo. O jornalista tem que duvidar até o último segundo, e é dever do jornalista ele falar com as partes envolvidas. O jornalista é quase um juiz naquele momento. Ele tem que chegar e falar assim, olha, falaram isso aqui de você, eu quero saber qual é a sua opinião. Eu tenho esses meios? Não. Por quê? Não porque eu não estou no Brasil. É porque realmente fecharam a minha empresa. E quando eu vi, isso é um juízo pessoal meu, né, que algumas coisas corroboravam muito mais pela veracidade, algo que eu não tenho certeza, que isso fique claro. Algumas coisas corroboravam muito mais pela veracidade do conteúdo das informações do que o contrário. Eu cheguei e falei assim, olha, vem cá, o que é isso aqui? E a pessoa foi ignorando, e à medida em que foi ignorando, porque a Juliana Dalpiva, ela ficava assim, né? Ela fazia a mesma coisa que o antagonista fazia na Lava Jato. Ela dava o apito de cachorro dela, né? Sem nem ser apito de cachorro, mas ela dava o apito dela, amanhã, ou depois da manhã, ou daqui a poucos dias, a Polícia Federal ou o Ministério Público vai agir em relação a essa pessoa aqui. E era sempre Bolsonaro e a família dele. E eu percebendo aquele padrão, eu fui vendo o seguinte, peraí, isso aqui tem algo estranho. Aí eu falei assim, você é uma criminosa. Não tanto pelo conteúdo da mensagem que eu vi, mas por tudo que ela já estava fazendo. E aí, ao dizer isso, veio então o desespero, tanto dela, quanto de alguns nomes ali das pessoas envolvidas. E aquilo foi me intrigando. E aí, óbvio, eu sou não só jornalista, mas como também sou analista. Então, na análise, eu cheguei e falei assim, olha, a minha análise é de que o conteúdo aqui é verdadeiro. Se é a Juliana Dalpiva e o jornalista anônimo, eu não sei. Agora, uma coisa é clara, o conteúdo de cercear outros jornalistas a falar do caso do Felipe Martins como algo abjeto, ilegal, inconstitucional, absolutamente criminoso, está ocorrendo. E eu fui levantando cada vez mais esse tópico para que a coisa tivesse a atenção devida. Pois bem, logo após isso, vocês viram tudo o que aconteceu. Ela não quis me processar na instância própria, onde eu tenho foro, e quis me jogar num lugar onde eu não tenho foro.
exatamente para poder calar o que eu estava fazendo. Eu quero fazer uma retrospectiva rápida aqui, linkando isso aos áudios do Bolsonaro, Ramagem, Witzel, etc. É importante lembrar, Marco, Adriles e Paulo, que em janeiro de 2019, o Terça Livre foi defendido pelos seus próprios seguidores na hashtag O Estadão Mentiu, porque havia uma jornalista chamada Constância Rezende, que é do Globo, o pai dela também é jornalista, onde ela dizia que encontrou provas, documentos, etc., que poderiam, então, incriminar Flávio Bolsonaro. Nesse momento, o Terça Livre foi chamado, então, de fake news pela primeira vez, pelo Jornal Nacional, pelo Globo, pelo Estadão, pela Folha de São Paulo, e aí eles deram notoriedade ao Terça Livre em um local onde nunca havíamos chegado antes. E ali começou uma campanha de difamação. A partir daquele momento, abre-se, então, tem um racha ali, né? Porque o racha ocorre mais ou menos ali depois da reforma da Previdência. Abre um racha e, de repente, um grupo de WhatsApp de pessoas que estavam sendo difamadas por aquela matéria, tá? Por essa onda de matérias em relação ao Estadão, Constância Rezende, etc., uma série de matérias da própria imprensa entra num grupo de WhatsApp de pessoas que queriam procurar advogado para se defender, e dali o Felipe que Morra o Brasil escreveu que existia, então, um gabinete do ódio. Então juntou-se Felipe que Morra o Brasil, juntou o jornalista Fux, que não é o FUX, que é o ministro do Supremo, é o FUCS, do Estadão, juntou antagonista, juntou Fernando Moura, Danilo Gentili, juntou todo mundo, assim, no MBL, não, essa galera aqui realmente tem um tal do gabinete do ódio. Eles têm um gabinete do ódio. E começa, então, a martelar esse discurso do tal do gabinete do ódio, até que a coisa deságue numa CPMI das fake news. E da CPMI das fake news, ninguém conseguiu provar nada contra mim, durante 5 horas de investigação, dentro do Congresso Nacional. Após isso, as coisas ficam cada vez piores para eles, não para mim. E o que desagou? Desagou que o Alexandre de Moraes, então, pegou todo aquele material da CPMI das fake news, com a ajuda de Joyce Hasselman e todos esses outros nomes que eu acabei de mencionar, faltou só o Frota e alguns, pegou todo esse material de CPMI das fake news, Estadão mentiu, que não sei o que, eles foram pegando tudo isso e jogaram, então, dentro do inquérito, em 2020, um inquérito que havia sido aberto em 2019 para poder perseguir o procurador Diogo. Essa é a origem do inquérito das fake news. Esse padrão de comportamento de levar as coisas para o Supremo, de pessoas que não têm foro, para poder perseguir essas pessoas, destruir jornais. Eles tentaram fazer isso com a revista Cruzoé, ela riu as calças, arregou, ficou na dela. Fizeram isso com a Jovem Pan demitiu Paulo Figueiredo, demitiu várias pessoas, alguns demitiu, outros simplesmente quiseram sair. Mas o fato é, a Jovem Pan também não aguentou e arregou, o Terça Livre não. Agora, é importante lembrar que esse padrão de jornalistas amigos do rei, que ficam ao lado do Supremo Tribunal Federal para poder ser não só protegidos judicialmente, mas também para atacar alvos e assim destruir não só o jornalismo, mas o Estado de Direito, é um padrão que virou normal no Brasil. Normalizou-se esse tipo de padrão. E é exatamente isso que está acontecendo. A minha grande preocupação com a PGR falando que dali, a PGR, vai lá pedir para Disney, vai pedir para o Mickey. Essa porra não tem nada, sabe? Não tem nem pé nem cabeça. Mas esse é o problema, né? Isso que é perturbador. E eu quero jogar pro Adriles, porque é como se tivesse, Adriles, uma revolução acontecendo no Brasil. E o processo revolucionário se dá no âmago do Supremo Tribunal Federal. A guilhotina está no Supremo. A Juliana Dalpiva é uma daquelas pessoas ao lado do carrasco na guilhotina, apontando para as pessoas ali na rua, na praça, e falando, pega ele, pega o outro, pega aquele ali. É isso. Pega esse exemplo aqui do Felipe Martins. Olha que exemplo mais emblemático. PF informa Moraes que não conseguiu extrair dados de celular de Felipe Martins. O cara já está preso há meses. Ele está preso há meses, Adriles. E o cara já tem prova do exterior, já tem prova daqui, já tem a rede de telefonia daqui. Ou seja,
as provas negativas que sequer deveriam ser necessárias para soltar o Felipe Martins, que foi preso 1 ano depois da viagem, elas já existem. A premissa é toda errada. Toda errada. A premissa é toda errada. O que me deixa chateado no caso do Felipe Martins é o seguinte: e daí? E se ele estivesse nos Estados Unidos? É o que eu falei, a gente sempre fala aqui. A premissa é errada. Sim, e essa é a questão, quer dizer, ninguém tem que provar que é inocente, né? E a acusação em si não tem lastro, Adrilho Jorge. Você tem exatamente a inversão total num regime inquisitorial, ditatorial que a gente está vivendo do Brasil, do ônus da prova. O ônus da prova é de quem acusa. Você tem, no caso, por exemplo, do Felipe Martins, um homem que foi preso, que está preso há 6 meses, torturado psicologicamente, quiçá fisicamente, a fazer uma delação de um golpe que não existiu, que não aconteceu. Ele está preso pela intenção suposta de um golpe, de uma suposta viagem que não aconteceu. E ainda que tivesse feito a viagem, desde quando viagem é razão plausível para prender alguém? Ou seja, o caso do Felipe Martins é mais um entre dezenas, centenas e milhares de injustiças que são cometidas no Brasil. A gente estava falando ontem da família. Você coloca um dedo em riste ou fala mais alto com Alexandre de Moraes, você é colocado no inquérito de milícias digitais, tem mandado de busca e apreensão na sua casa, a grande mídia, que é a assessora capacho desse sistema tirânico, a chincalha, arrebenta com a sua vida, inventando que você deu um tabefe no filho do ministro. E é isso, por causa de um xingamento ou de um desaforo, você vira um inimigo golpista do Estado, julgado na mais alta Suprema Corte do país. E é isso que acontece dia sim e outro também com o nosso querido amigo aqui, Alan dos Santos, com quem eu também já discuti aqui várias vezes, aqui no próprio Fio Diário. Quando alguém diz que tem um sistema coordenado de fake news, de discurso de ódio, ainda que houvesse um sistema coordenado de pessoas que pensam em uníssono, qual seria também o problema? Ainda que tivesse um sistema coordenado, financiado de pessoas que divulgam opiniões contrárias ao governo ou contrárias às diretrizes da Suprema Corte. Isso é democracia. Quem vai dizer o que é fake news, o que é verdade, o que é mentira, é exatamente um sistema de justiça. Se você eventualmente caluniar, difamar alguém, é o que deveria acontecer se essa senhora Juliana Dalpiva quisesse processar o Alan dos Santos. Não, ele é colocado pela PGR, é colocado pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, a mais alta corte que já o vê como a personificação do discurso de ódio, da fake news, um homem que simplesmente, de maneira incisiva ou mais agressiva, critica, como é o papel legítimo da imprensa, criticar o governo, não é o papel da Rede Globo, que é proibir até meme, até caricatura, até humor. O papel do jornalista, eu volto a dizer, é criticar o governo, é fiscalizar o governo, o papel de qualquer cidadão de bem. Agora, quando o jornalista, como o Alan dos Santos, é colocado como inimigo número 1 do Estado, porque ele critica alguém que supostamente, ainda que seja supostamente, está querendo acobertar a cobertura de uma injustiça latente, patente, como a do Felipe Martins, a gente está num Estado subvertido, que não é um Estado democrático de direito. Mais uma vez, eu repito, é a antítese do que Hobbes dizia. O Estado é construído exatamente para que o homem não seja lobo do homem. Quem é o lobo do homem hoje é o próprio Estado. E ainda por cima o impede de criticá-lo, que impede de você criticar uma imprensa que apoia um poder tirânico. Ou seja, é uma crônica de uma morte anunciada, é mais do que isso, é uma crônica de uma morte que já se deu, não só no Estado brasileiro, como na imprensa brasileira, que se mancomunam, se organizam, se unem para perseguir o cidadão brasileiro. E essa epítome máxima dessa perseguição do cidadão brasileiro está na pessoa do nosso querido aqui, Alan dos Santos. Hoje no Brasil e nos Estados Unidos e no mundo. Olha, você dizer que alguma coisa com Alan dos Santos é coordenada é porque você não conhece o Alan dos Santos. Pois é. Eu não consigo coordenar uma visita para Disney com o Alan dos Santos. O cara combina comigo e não aparece. Não consigo combinar uma visita para Disney com o Alan dos Santos. Alan, você é o cara mais errático e aleatório do mundo. Imagina, um gabinete de ódio. Coordenado e daí? Opinião coordenada é mal? De fato. Opinião coordenada é ruim, né? Partido, então, todo partido é criminoso. Coordena pessoas que pensam igual, formação de quadrilha, associação criminosa, tem que ter crime, né? Eu não consigo nem coordenar o programa direito aqui. Eu vou dizer um negócio para vocês que é interessante a respeito desse assunto.
Um dos desesperos que cai no caso do Felipe Martins e se conecta com Alan dos Santos e até comigo, por que o desespero do Alexandre é que alguém vá para os Estados Unidos? Não é que as pessoas precisam botar a mão na consciência a respeito desse assunto. Os Estados Unidos são um país que, historicamente, nunca tiveram problemas de cooperação com os Estados Unidos, com o Brasil. Você estar nos Estados Unidos não é nem foragido. Os Estados Unidos têm acordo de extradição com o Brasil. Os Estados Unidos têm acordo de cooperação, de troca de informações. É um dos países mais conectados que a gente tem com o Brasil. Então, estar nos Estados Unidos sequer poderia ser considerado foragido, em tese. Qual é o problema? O problema é que todas essas palhaçadas que o Alexandre tentou, quando chegam nos Estados Unidos falam, mas, peraí, os nossos acordos prevêem o devido processo legal para as partes. E vocês não respeitam o processo legal. É o choque da turma do Flávio Dino, da turma da Polícia Federal, quando os americanos dizem e falam, realmente é um absurdo essas coisas que o Alan dos Santos falou, mas não é crime. Isso se conecta com aquilo que eu estava falando no início do programa, que as pessoas estavam chocadas quando eu disse que a frase da jornalista do Globo lá, de dizer que os bolsonaristas tinham que morrer, aqui nos Estados Unidos não é crime. Que a liberdade de expressão, ela tem um grau de absolutismo mesmo. Então o que acontece? Por conta disso, por conta de ainda existir lei nos Estados Unidos, o Alexandre de Moraes fica absolutamente desesperado. Sabe qual é o efeito dessa Juliana, você sabe qual é o efeito desse seu papelzinho da PGR para o Alan dos Santos? Nada, ele pode limpar a bunda com esse papel. Aliás, nem vai limpar a bunda com esse papel, porque como a PGR não tem coragem de seguir o devido processo legal, sequer vão seguir o processo para mandar o papel para o Alan dos Santos via carta rogatória, que é o que deveria acontecer. Então, vocês vão tentar mandar isso para os Estados Unidos, o americano vai olhar esse troço e falar assim, não, peraí, não é possível. Um despacho do Attorney General de 3 páginas dizendo que a informação é falsa, sem perícia. Um cara que não tem foro para esse tipo de coisa, o cara vai devolver. Aliás, não vai nem devolver, porque eu volto a dizer, eles desistiram de mandar. Essas penas absurdas de cancelamento de passaporte, essas penas bizarras que eles impõem. Você sabe por que eles passaram a fazer o cancelamento de passaporte? Não. Eu vou explicar para vocês. Eu descobri isso conversando com alguém lá ligado ao gabinete do Alexandre. Eles são tão despreparados em lei internacional que quando eles mandaram prender o Alan dos Santos, e o nome dele entrou na difusão vermelha da Interpol, eles achavam que a Interpol ia prender o Alan dos Santos nos Estados Unidos e levar para o Brasil. Quem assistiu a minha entrevista com a especialista de Interpol sabe que isso é ridículo. A Interpol não tem nenhuma jurisdição de agir dentro dos Estados Unidos. Daí eles ficaram meio assim, falaram, pô, mas e aí? O cara fica na difusão vermelha da Interpol e não acontece nada, os Estados Unidos não vão fazer nada com ele. Quando, não sei se foi o Barroso, o Alan pode dizer, quando um deles viu o Alan dos Santos, falou, o nome dele está na lista da Interpol para o policial em Nova York, vai lá e prende ele. E o policial falou, eu não posso fazer nada, eu sei que eu não posso fazer nada porque o nome do cara está na lista da Interpol. Aí os caras olharam e falaram, caramba, mandado de prisão para quem está no exterior, então não funciona, a gente tem que fazer o quê? Tem que pedir extradição. Como é que pede extradição? Aí começaram a fazer os pedidos de extradição. Aí fizeram o pedido de extradição do Alan dos Santos. Obviamente, como eu antecipei que ia acontecer, os pedidos foram negados. Aí os caras olharam e falaram assim, e agora, o que a gente faz? Ah, já sei. Vamos cancelar o passaporte do cara, porque quando você cancela o passaporte, ele fica ilegal nos Estados Unidos. O que é uma estupidez, porque o seu status dentro dos Estados Unidos não tem nada a ver com o seu passaporte. O cancelamento do seu passaporte vale apenas para o governo brasileiro. Eu, inclusive, se quiser pegar o meu passaporte brasileiro e entrar em qualquer outro país, nem aparece no sistema para as pessoas como cancelado. Aparece só para o governo brasileiro. Então, é tudo uma tentativa. Inclusive, Paulo, só para lembrar, que o que vale é o que está ali escrito, né? Ou seja, validade até... Exato. Não existe esse negócio de cancelamento de passaporte para o exterior. Existe cancelamento de passaporte dentro do território nacional. Então, se eu estou dentro do território nacional, eu pego meu passaporte, quero sair, o agente da Polícia Federal do Brasil fala, senhor, seu passaporte está cancelado. E aí ele não me deixa sair. Se eu pegar o meu passaporte brasileiro e entrar em Londres, pousei agora em Londres, entreguei o meu passaporte, o cara vai olhar a validade, pois não, é você mesmo, os dados biométricos passam, seja bem-vindo. Não existe esse negócio.
Mas tudo isso faz parte de um negócio e é importante que fique registrado porque isso vai virar lei nos Estados Unidos e vai ser um dos caminhos que a gente vai utilizar para ir atrás do Alexandre. Faz parte de um negócio chamado repressão transnacional. Guardem esse nome porque isso é um nome importante. Eu só não sei se ele fica em desespero, o Alexandre de Moraes, com o fato das pessoas, de vocês terem ido para os Estados Unidos, porque ele fala sempre, em toda palestra, em toda entrevista que ele dá, que o Brasil é um modelo de crítica e limitação de discurso de ódio e fake news, um modelo para os Estados Unidos, para a Europa e para o mundo. Ele fala não, o desespero dele tá nenhum tipo de humildade. Ele fala, estamos dando um exemplo. Modelo de tirania da democracia. Ele fala isso abertamente. Sempre. De fato, mas o desespero dele não está nisso. O desespero dele está em a PGR, toda poderosa, o Paulo Gonet, que acha que pode muito, escreve um papelzinho combinado com a Juliana Dalpiva, e esse papelzinho tem valor 0 para o Alan dos Santos. Esse Paulo, é o desespero dele. Paulo Figueiredo está aqui do lado do Alan dos Santos, no Fio Diário, falando o que eu quero, o que o Alan quer. E não gostou? Aqui para vocês. Paulo, tem um ponto. Tem um ponto que eu gostaria de lembrar aqui, é que o Moro tentou fazer isso com o Tacla Duran. É verdade. É bom o pessoal lembrar o seguinte, que assim... Fala isso que o Adriles gosta do Moro e vai ficar... Não fala mal do Moro que o Adriles... Moro é uma figura ambígua. Hoje ele é uma figura péssima. Já foi bom. Mas veja nessa época que ele censurava o Tacla Duran era bom. Entendi. Na época que ele prendia corrupto e prendeu o Lula, por exemplo, ele era bom, sim. Foco aqui, ó. O erro da incompetência do Alexandre de Moraes, e é bom lembrar isso, né, Alexandre? Você é muito incompetente, sua equipe também. O erro dele foi repetir os mesmos erros do Sérgio Moro ao querer ficar usando um modus operandi que não é um modus operandi dentro do Estado de Direito, e tentou fazer isso com o Tacla Duran e não conseguiu. Inclusive, o Tacla Duran conseguiu tirar o nome dele da lista vermelha da Interpol. Porque o Moro fez a mesma coisa. Então, assim, o Brasil gosta, o Paulo fala sempre essa frase, né? O Brasil gosta de um ditador para chamar de seu, né? E o que a gente está vendo nesse exato momento na imprensa brasileira, em torno das críticas a Lula, a Haddad, a críticas ao Supremo Tribunal Federal, etc., o que a gente está vendo é que existe um resíduo soviético, pelo menos na mentalidade, de pessoas que gostam, têm prazer de ver o outro se fudendo fora da lei, fora do devido processo legal. E aí, quando a pessoa consegue ter inteligência suficiente para se preparar a esses erros, se antecipar e depois virar e falar assim, ó, pede pro Mickey, a pessoa vira e fala assim, o cara não tem temperamento, o cara é estourado, que não sei o quê. Estourado é o cacete. Sinto muito. Sabe, tá na hora de parar com isso. A imprensa brasileira está fazendo um papel que já não é mais um papel de omissão. É propaganda. Não, é propaganda e adesão. É isso adesão, é copartícipe, cara. Copartícipe. A imprensa brasileira hoje, ela é copartícipe. E eu não digo só dos casos relacionados a mim, ao Paulo, não. Eu vou muito mais além. A imprensa brasileira, ela é cúmplice do que acontece no narcotráfico do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, quem é que não lembra que dali pode ser um guarda-chuva? O cara com um fuzil. A imprensa brasileira é copartícipe da expansão do narcotráfico no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Ela é copartícipe das mortes dos policiais, quando ela fala suspeito, não sei o que lá. Ou quando um bandido é abatido e eles falam assim, não, o bandido foi morto ou assassinado. Já teve jornal que falou que bandido foi assassinado. Sim. Puta que pariu. Uhum. Mas eu só estou mencionando isso aqui para o nosso público, para que você entenda. Nós precisamos colocar uma imprensa no lugar desta merda que tá aí. Não adianta nada a gente analisar tudo que a gente já está analisando aqui e não colocarmos nada no lugar dessa porcaria. Essa imprensa aí não é que ela tá morrendo, ela já morreu. Ela só vive do aparato tecnológico e de grana. Porque honra, pauta, assunto, eles não têm mais nada, eles não conseguem debater com ninguém. Gente, pelo amor de Deus. Ao meu lado tem 3 pessoas que fizeram todos correrem da Jovem Pan. Os ratos correram. Os vermes foram embora. Não aguentaram um mínimo debate. Ao meu lado estão 3 pessoas que conseguiram colocar todo mundo para correr.
Porque não tinha argumento, não tinha hombridade, não tinha raciocínio, não tinha nem cérebro, como é o caso daquele outro, da piscina lá, da sauna gay, que eu esqueci o nome dele agora. Guga Energúmeno. Guga, isso. Energúmeno. Isso. Então, assim, mas é importante que você que está nos assistindo agora entenda. Sim. Dê-nos uma chance de substituir essa porcaria, essa merda que viu um presidente em campanha, um ex-presidente em campanha, sem dar tomando tiro, caralho. E os caras falar que parece sangue, sons de tiro. Vamos expurgar esta merda, gente. Financie um bom jornalismo. Nós precisamos substituir essa porcaria. Só para deixar claro, quando a gente diz que precisa expurgar, porque esse termo é um termo que carrega expurgar é mandar embora, demitir e acabou. É o público simplesmente não assistir mais e financiar alternativas. Porque existe uma mudança de modelo no jornalismo mundial e a gente acompanha isso muito claramente nos Estados Unidos. A mudança do jornalismo o jornalismo foi sustentado desde o século XIX por anunciantes, ou seja, empresas e pessoas que queriam anunciar os seus produtos, os seus classificados dentro do jornal. E esse modelo hoje está mudando para outro, que é o modelo do financiamento direto do público por assinatura. Então, você hoje que está em casa tem o poder de determinar quem vai existir ou não, mas você precisa entender que a chave mudou. Que aquele jornalismo que você assiste na televisão, com 47 intervalos comerciais, e claro que a gente vai querer patrocinador, sempre é bom ter patrocinador e assinante, mas não é esse o modelo de financiamento. O modelo de financiamento é você assinando. Então aquele que você assistia, que você achava que era de graça, não era de graça. Você era o produto. Você não era o consumidor, você era o produto. Quem era o patrão? O patrão era você, a audiência? Não, o patrão é a Unilever. O patrão é o Jorge Paulo Lema. O patrão é o Banco Itaú. É o Lula com a Secom. É a Petrobras. Esses são os patrões. Esse modelo está mudando no mundo para o modelo da assinatura direta. Então, você tem aqui, deve assinar o Fio Diário, deve apoiar o Terça Livre, o Alan dos Santos, a Academia Conservadora do Alan dos Santos, e o Paulo Figueiredo Show. Escolhe, eu sempre falo para as pessoas, escolhe 2. Escolhe pelo menos 2, faz um esforço para escolher pelo menos 2, porque não adianta ter 15 mil pessoas nos assistindo aqui agora. Não, e digo mais, Paulo, eu digo mais, você já assina, consiga outros assinantes. Exato. Fala com as pessoas ao seu redor. Porque é assim que a substituição é feita. A substituição não é feita prendendo a Juliana Dalpiva e jogando ela numa masmorra. A substituição é feita pelo consumidor e ela está sendo feita. Escolha do consumidor para o jornalismo. Mas as pessoas precisam entender que elas precisam sim. Você que está em casa tem a responsabilidade de apoiar. Quando eu vejo, por exemplo, 12.500 pessoas, quantos? Eu nem sei, 13, 14 mil, eu não tenho... 13 mil pessoas aqui ao vivo. 13 mil pessoas ao vivo. Dessas 13 mil pessoas, eu garanto a você que nem 10% assinam o Fio Diário. Nem 10%. É isso aí. É menos de 10%. É isso aí. Dessas que estão vendo, eu garanto a você que são menos de 10%. Significa que 90% das pessoas... Eu sou o cara que dá o esporro no público, né? É uma coisa que não se faz. Mas eu faço. 90% das pessoas que estão assistindo o programa estão falando assim, realmente, os caras da Globo News são os filhos da puta. Esses caras do UOL são os filhos da puta. É um absurdo o que acontece com o Paulo Figueiredo, com o Alan dos Santos, etc, etc. Mas eu não vou ajudar, não. Eu não vou assinar, não. Eu tô me dando bem porque eu tô assistindo de graça aqui no YouTube. 90% das pessoas. E Paulo, eu quero enfatizar isso é de doer, porque, cara, eu digo pra você tava comigo, Alan dos Santos. Sim. Você foi comigo no Steven Crowder. A gente foi lá, olhou um cara que fatura 25 milhões de dólares por ano, 25 milhões de dólares por ano, só de assinatura direta. A gente foi lá e olhou um estúdio do cara com 40 pessoas trabalhando e olhou e falou assim, caraca, a gente faz milagre. Realmente... Porra, eu com meu estúdiozinho aqui, minhas câmeras, o Brunão operando aí pra mim. Porra, o Adriz na cozinha dele. Porra, a gente faz milagre. Mas a gente faz milagre e o público não corresponde. Não corresponde. Esse negócio das pessoas não entenderem. Cara, a assinatura do Fio Diário custa R$24,90 ainda no plano anual?
A gente vai fazer, inclusive, uma nova promoção. Por enquanto está R$ 29,90 o plano mensal. E qualquer pessoa pode, enfim, fazer assinatura, se descadastrar também. E R$ 24,90 o plano anual. R$ 24,90 o plano anual. A minha assinatura, se você fizer no plano anual, sai 20 e poucos reais por mês. O do Alan dos Santos, quanto é que é o apoio da Academia Conservadora, Alan dos Santos? É $10 por mês e $100 anual. $100 anual. Pro cara ter uma penca de conteúdo. Mas eu não posso, Paulo, eu tô ferrado, eu não tô conseguindo pagar as minhas contas. Pô, beleza, se você tá nessa situação que não consegue abrir mão de uma promoção do McDonald's por mês, tudo certo. Cuida da sua família primeiro. Uhum. Mas se você mas tem algo que a pessoa pode fazer, Paulo. Exato. É isso que eu quero falar, olha só. Acho que o mais importante, você que está nos assistindo agora, e deixa os 4 assim na tela, porque eu quero que as pessoas entendam. A assinatura é extremamente importante. Agora, há algo que ainda é mais importante do que a assinatura e o dinheiro, que é você ter um engajamento, um comprometimento de querer colocar isso aqui como jornalismo, você levar adiante, compartilhar, se inscrever, divulgar entre seus amigos, divulgar as assinaturas, porque você que está nos assistindo, você é muito mais poderoso do que qualquer ferramenta de marketing. Você é muito mais poderoso do que qualquer meio de transmissão que a gente possa ter. YouTube, X, Instagram, whatever. Você tem uma força muito maior, porque é a tua palavra, é o teu conselho para aquela pessoa que confia em você. Se você entender, é sacanagem o que a Juliana Dalpiva, desculpa, eu falei o nome dela, né? A Juliana das Picas. É sacanagem o que a Juliana das Picas está fazendo com o Alan dos Santos. É sacanagem o que os outros jornalistas estão fazendo com o Fio Diário, o Paulo Figueiredo Show, o Adriles, o Marco Antônio. É sacanagem o que essa imprensa, o Globo, Estadão, Folha de São Paulo, é muito injusto o que eles estão fazendo, quando eles falam do Bolsonaro, quando eles falam dos filhos do Bolsonaro, quando eles falam de investigação que não se concluiu. Se você entende isso, simplesmente vira para as pessoas que você tem contato e fala assim: eu preciso saber, você já se inscreveu no canal? Você já compartilhou? Você já curtiu? Você já colocou na sua timeline? Você já mandou no WhatsApp? Porque quando você faz isso, nós temos uma força que ninguém consegue, porque nenhum dinheiro do mundo compra essa força de divulgação. Eu concordo parcialmente com você, Alan, porque a gente está com 13 mil pessoas aqui nos assistindo, então não está faltando audiência. Pode ter 100 mil. Todos os dias, pode ter, mas todos os dias eu bato a audiência de todos os canais, todos os dias, não tem nenhum que eu não bata no Paulo Figueiredo Show. Mas, então a audiência tem, mesmo contra tudo e contra todos, com censura, com cacete, blá, 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 blá. O que falta é assinante. Então, às vezes a pessoa, estou dizendo isso, que às vezes a pessoa fala, eu não assino, mas eu compartilho. Eu falo assim, tá bom, mas eu não posso virar e pagar as contas do estúdio, ou pagar o salário do Bruno, ou pagar o salário das 9 pessoas que trabalham na equipe diretamente, virando e falando assim, olha, tá tendo muita curtida, muito compartilhamento. Então, é só porque às vezes as pessoas abrem mão de fazer a assinatura que falam, não, já estou ajudando, compartilhando, já tá bom. Não, desculpa, cara, a gente está lutando contra as forças mais poderosas que existem. O Alan censurado, não existe nenhum outro jornalista mais censurado no planeta do que o Alan dos Santos. Eu tô bastante censurado, mas quando eu olho para o Alan e falo, tá tranquilo, tá favorável. Então, curtida e compartilhamento, principalmente para um cara que é desaparecido, jogado num calabouço cibernético, que é o caso do Alan dos Santos, é importante, mas mais importante ainda, para você pagar as suas contas, o Alan tá aí com mais um filhinho a caminho, não é curtida e compartilhamento. Então, eu faço esse apelo, sempre faço esse apelo ao povo brasileiro, porque eu acho que a grande saída é o indivíduo. Eu não acredito em salvadores da pátria. Eu acredito no brasileiro se conscientizar. Liberdade de expressão tem que ser para todo mundo, para eles também. Eu tenho responsabilidade individual. Eu, como indivíduo, eu vou fazer a minha parte. E eu acho que isso é que vai salvar. Não vai ser reforma, não vai ser salvador da pátria. Tudo isso vai acontecer como consequência de uma grande reforma do indivíduo. O indivíduo com o amor cristão, o indivíduo com a noção da responsabilidade dele perante a sociedade. E uma última com isso eu me despeço. Uma última palavrinha.
E a você que financia, e a você que tomou a decisão hoje de querer financiar e ajudar, você vai se sentir 1000 vezes melhor, porque nós iremos dar essa volta por cima dessa censura. Pode demorar, pode assim, demandar tempo. Você vai se sentir parte desse time de resistência, de luta, que realmente quer trazer a boa informação. Não pense que você vai se sentir diferente. Você vai se sentir melhor. Eu não tenho dúvida disso, porque é o que nós nos sentimos quando a gente recobra as nossas forças e falamos: nós vamos continuar lutando, nós não vamos parar. É isso mesmo, Alan. Eu queria agradecer o Paulo, eu sei que ele está com uma viagem marcada. Paulo, sempre maravilhoso estar aqui com você, meu amigo. Sigam lá o canal do Paulo Figueiredo Show. O Paulo está aqui também, a gente veicula pelo Fio Diário, terças e quintas, às 3 horas da tarde, o Paulo Figueiredo Show, que está fenomenal e campeão de audiência, né, para variar. Valeu, Paulão. Obrigado, cara. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Um abraço aí, mais uma vez, parabéns aí ao Alan dos Santos pelo aniversário. Obrigado. Até terça-feira que vem no Paulo Figueiredo Show para todo mundo. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.